Então, boa tarde, muito obrigado por terem vindo. Eu vi que vocês queriam conversar sobre temas complicados, o Plano Real, as privatizações e até o governo Lula. Isso eu não sei. O Plano Real eu sei mais ou menos. Vamos tentar ver o que eu posso dizer sobre isso. Bom, você sabe que o Brasil, depois dos anos 80, 82, por aí, entrou numa fase muito difícil, porque nós tivemos dois problemas que se juntaram e que eram complexos para poder lidar com eles. Um é que houve uma crise de petróleo, como agora. O preço do petróleo disparou. Só que naquela época nós não produzíamos petróleo. E nós importávamos a maior parte do que nós consumíamos. E nós tínhamos uma situação de reserva de dinheiro em dólar não confortável, pequena. Então nós começamos a ter que importar muito petróleo e isso desequilibrou o que se chama balança de comércio, quer dizer, a relação entre tudo que você exporta e tudo que você importa. Começamos a ter déficits. E em segundo lugar, que nós tivemos inflação. Inflação porque, por um lado, não vou entrar muito em detalhe, porque a matéria é árida, mas por um lado o próprio preço do petróleo forçava o aumento do preço de todos os produtos, porque o transporte ficou mais caro com a subida do preço do petróleo. Segundo lugar, porque nós estávamos ainda sofrendo os efeitos de uma outra crise que tinha havido anteriormente, e de fato a inflação no Brasil começou mais fortemente nesse período moderno com a construção de Brasília. Quando o presidente Juscelino Kubitschek resolveu construir Brasília, aquilo provocou uma aceleração da inflação também. Por quê? Porque o gasto público, quer dizer, o dinheiro que o governo gasta, cresceu muito e o governo não tinha dinheiro para gastar tanto. No começo ele tomou o dinheiro dos fundos de pensão, das aposentadorias dos trabalhadores, e isso não foi suficiente, teve que tomar empréstimos e o governo passou a ter dificuldades. Depois, nos anos 70, isso melhorou, mas com a crise do petróleo, de novo, o governo passou a gastar muito mais do que ele recolhia como impostos. E começou a ter dívida externa por causa do petróleo e também dívida aqui dentro do Brasil mesmo, porque tinha que financiar os seus gastos. E para resolver essa questão, a Casa da Moeda, que imprime o papel moeda, começou a emitir. Quando você emite muita moeda e não tem base para isso, isso provoca uma subida de preços. Então, esse era o clima do Brasil durante os anos 80. Era muita inflação. E houve muitas tentativas para controlar a inflação, porque naturalmente a inflação corrói muito o poder aquisitivo da população, desorganiza muito as empresas e é preciso tomar medidas para reequilibrar o orçamento público e para poder controlar a alta de preços. Naquele tempo se chamava carestia. Todo mundo tinha experiência que os produtos eram cada vez mais caros. Bem, houve várias tentativas de controlar a inflação, eu não vou entrar em detalhe, a mais importante das quais foi o plano chamado Cruzado, que foi feito já quando o presidente era o José Sarney. Eu creio que foi em 86, no comecinho de 86. E esse plano foi um plano bem feito, relativamente bem feito, e que se baseava no seguinte: vamos controlar os preços, quer dizer, impor uma tabela de preços. E vamos, ao mesmo tempo, segurar os gastos do governo. Se você conseguir controlar os preços e segurar o gasto do governo, você diminui, provavelmente, a necessidade de emitir novas moedas, novo papel moeda, e com isso você controla a inflação. Bom, só que é muito difícil controlar preço numa economia que é uma economia de mercado, uma economia em que o setor privado produz, não é só o governo. Como é que você controla o preço? Porque existe o mercado. Então você começa a ter câmbio negro. Quer dizer, você começa a ter escassez. Eu digo, eu não vou produzir porque com esse preço não me compensa produzir. Então eu não vou produzir. Ao não produzir, falta produto, há um desabastecimento. E você começa a ter câmbio negro, mercado negro. Uns têm o produto, outros não têm o produto. É muito difícil controlar. E, em segundo lugar, foi criado, até que falava-se, fiscais do Sarney, que eram as pessoas que iam denunciar que os preços que as pessoas estavam cobrando mais do que o valor dos produtos, não sei o quê. E, por outro lado, no caso do governo Sarney, o presidente Sarney, naquele momento, não dispunha de muito poder político, porque ele era vice-presidente, substituiu o presidente que foi realmente eleito, que foi o Tancredo Neves, que tinha morrido, e a maioria
naquela época pertencia a um partido, o MDB, que não era o partido inicial do presidente Sarney, ele era de outro partido, ele tinha apoiado o governo militar, o MDB tinha ganho contra o regime militar, então ele não tinha muita força e era muito difícil controlar os gastos. O Congresso já tinha mais liberdade, começou a pressionar para gastar. Houve um descontrole das contas do governo e, ao mesmo tempo, uma dificuldade imensa de controlar os preços no mercado. O resultado é que o plano cruzado, em pouco tempo, estourou. Ou seja, deixou de ser eficiente. E naquela época as pessoas acreditavam que o preço era alto porque havia muita especulação, que o preço era alto porque os mercadores, principalmente os supermercadistas, estavam botando preços altos. Todo mundo achava que a culpa do preço alto era dos atravessadores, a culpa do preço alto era do supermercado que quer ganhar muito dinheiro. E não percebiam que a culpa do preço alto não era só isso, não, era de todo mundo, principalmente do governo, que não tinha capacidade de segurar os gastos para poder equilibrar a relação entre a moeda que se emitia e os produtos que se produziam. Ele emitia mais do que o que se produzia para fazer frente aos gastos do próprio governo. Bom, quando chegou o presidente Collor, ele também teve que tentar resolver a questão da inflação. Porque nenhum governo podia governar com inflação, vocês não têm nem ideia do que seja isso. Quando eu fui ministro da Fazenda, que foi um pouquinho depois, quando nós fizemos o Plano Real, a inflação chegou a ser num mês, de 40%. Quer dizer, você recebe um salário de 100 no começo do mês. Esse seu salário, no fim do mês, vale 60. Então, o que acontece? Você sai correndo para comprar tudo que encontra. E é uma desordem tremenda, você não consegue se organizar nem nada. Bom, quando você tem conta no banco, no Brasil se inventou uma coisa chamada indexação. Quer dizer, você mede a inflação, como até hoje se mede, o índice que mede se os preços estão subindo ou não. Se você tem conta no banco, você corrige o valor dos seus depósitos pelo índice de inflação. Então você não perde, você deposita 30, se a inflação naquele mês foi de 10, você tem 33. Bom, isso para quem tem dinheiro no banco. E quem não tem? E a imensa maioria da população não tem, agora tem um pouco mais, naquele tempo não tinha dinheiro no banco. Então os trabalhadores, os pobres, pagavam o preço da inflação. Bom, para o governo tem certas vantagens a inflação. Por quê? Porque como você tem essa que chama de indexação, quer dizer, como você tem a possibilidade de corrigir tudo pela inflação, você corrige o imposto também. Então todo mês você paga mais imposto. E o governo não tem a obrigação de, quando ele faz um contrato, de pagar à vista o contrato. Ele atrasa o pagamento. Atrasou 3 meses, se a inflação for de 10% ao mês, já baixou muito o valor que ele paga. Então o governo se equilibra com a inflação. Quem perde é o povo. Quem perde mesmo são os mais pobres, porque esses não têm no que se recorrer. Isso é a causa maior da desigualdade de renda no Brasil e do aumento da pobreza no Brasil, foi a inflação, que ela produziu durante 20 anos, 25 anos de inflação. Então isso criou uma massa de gente fora do jogo, né? E que não tinha como se defender da inflação. Então quando chegou o presidente Collor, ele tentou resolver a inflação. E como ele era uma pessoa impetuosa, ele na campanha eleitoral ele disse que ele gostava de jogar jiu-jitsu, não sei o quê, ele disse que ia dar um ipom na inflação. O ipom parece que é o golpe mortal, é um golpe só e mata com a inflação. O ipom dele não deu certo, porque foi o seguinte, ele disse, olha, vamos fazer o seguinte, a dívida está muito alta, né? Eu disse a vocês, o governo começa a gastar mais do que recebe, quer fazer obra, não sei o quê, começa a se endividar, então tem uma dívida enorme. Quando a dívida está muito alta, a taxa de juros sobe também, porque as pessoas dizem, olha, eu empresto para o governo, mas eu não empresto senão que se pagar mais juros, porque a dívida está muito alta, de repente ele não tem dinheiro para me pagar, vai me dar o calote, então eu me antecipo ao calote e cobro mais juros. Bom, e a dívida estava muito alta. O que o presidente Collor fez? Ele congelou tudo. Ele disse, quem tem dinheiro no banco, seja credor, de quem seja, esse dinheiro não pode ser mexido. E depois ele baixou, por decreto, ele desvalorizou a dívida. Bom, isso produziu uma reação enorme na população, porque você tem dinheiro no banco e não pode usar, né? Bom, depois deu margem a muitas outras coisas, porque eles foram liberando pouco a pouco, aí entre os favores políticos, a corrupção, não sei o quê, e deu uma opção de coisas erradas, e também não funcionou o sistema e paralisou a economia,
todo mundo começou a gritar, a classe média ficou com seu dinheiro preso no banco, não podia usar as poupanças que tinham, os ricos também não, ele depois foi liberando mais para os ricos que para os outros, deu muita confusão e não deu certo. Além disso, ele sofreu um processo de impeachment, ou seja, foi retirado do poder e foi substituído pelo vice-presidente que se chamava Itamar Franco, que virou presidente. E tudo continuou com o mesmo problema, a inflação comendo forte. Quando a inflação está muito alta, os governos têm uma grande instabilidade, fica todo mundo descontente com a carestia. E não sabem quem acusar. Acusa um, acusa outro, quem é o responsável. O fato é que ninguém está contente porque desorganiza muito e alguns estão perdendo, né? Como eu disse aqui, as camadas que não têm dinheiro no banco perdem muito. As empresas podem não perder, mas elas, para não perder, elas têm que mudar o preço quase que diariamente. No supermercado se mudava diariamente. Tinha uma maquininha para remarcar o preço. Todo dia mudava o preço que subia com a inflação. Então a empresa tem que fazer isso. A empresa também, se ela tem depósitos, ela pode corrigir esses depósitos. Muita gente começa a comprar uma outra moeda, compra dólar, porque aí o dólar vai se valorizando frente à moeda nacional, então você se defende assim. Mas a empresa não tem muita capacidade de previsão, porque quando você tem uma economia sofrendo dessa doença inflacionária, é difícil saber o que vai acontecer daqui a um ano, daqui a 2, daqui a 3. E sobretudo as grandes empresas que vão investir muito, elas precisam ter uma expectativa, um cálculo de o que vai acontecer, qual é a trajetória possível, previsível da economia. A inflação perturba tudo isso. Então os governos têm que resolver. Quando chegou o presidente Itamar Franco, ele pôs em 7 meses 3 ministros da Fazenda. Porque ele tentava, não conseguiu. O último ministro eu até achava que estava tentando melhor do que os outros. Nessa altura eu era ministro do Exterior, do Itamaraty. E eu não achava que o ministro que estava lá na época, hoje é senador Eliseu Rezende, eu achava que ele estava tentando resolver, mas o presidente Itamar era pessoa temperamental também, não quis ficar com Eliseu e, um pouco contra a minha vontade, me nomeou ministro da Fazenda. Eu estou perdido, porque essa inflação, ela devora todo mundo. Bom, então, primeiro, eu fiz 2 coisas. Uma é tentar reagir à inflação de acordo com o que diz os manuais. O que diz os manuais? Vocês têm inflação, já expliquei a vocês que a primeira coisa é segurar o gasto público, né? Então, eu era senador também e tinha sido líder do PSDB e antes do MDB. Então eu tinha familiaridade com o Congresso. Briguei muito com o Congresso e reduzi o orçamento pela metade. Cortei 50% do orçamento. Bem, e isso é clássico. Quando você tem uma inflação, você vai tentar resolver, segurar o gasto público. E é difícil de segurar. Você pode cortar que depois o Congresso inventa outras coisas, além do Congresso, a própria máquina pública precisa mais e a população também precisa tem que ter SUS, tem que ter reforma agrária, tem que ter educação, tudo isso é gasto. Também não dá para sufocar, né? Então é difícil. Bom, e também não resolve no mediano prazo. Bem, feita essa primeira, digamos, tentativa de organização, foi logo nos primeiros meses que eu fui ministro da Fazenda, chamava-se, não me lembro como chamava, Plano de Ação Imediata. De imediato nós vamos ter que conter gastos, né? Porque estava claro que o problema não eram as empresas, era o governo que tinha que controlar os seus gastos, porque o motor maior da inflação não provinha do excesso de consumo. Quer dizer, não era o povo consumindo muito e as empresas produzindo pouco, ou ao contrário, porque produzem mais, tentando vender. Não era isso, não. Não havia nenhum excesso de consumo, o que havia era excesso de gasto do governo. Então, segura o gasto do governo. Bom, mas isso não é suficiente. Então nós começamos a organizar o que foi o Plano Real, que não foi o PAI, não foi só o Plano de Ação Imediata. Em qualquer momento que tenha inflação, tem que haver algum controle do gasto público. O resto é um pouco enfim, são medidas complementares. O básico é você reorganizar o gasto público. Algumas pessoas acham que você precisa aumentar a produção. Se você aumentar a produção, você equilibra os preços. Só que não é bem assim. Você tem que, ao mesmo tempo, é bom aumentar a produção, é bom. Mas se você não segurar o gasto público, só aumentar a produção e continuar a aumentar o consumo, não vai segurar também a inflação.
Mas havia um outro problema mais complicado que esse naquela época, que as pessoas como vocês hoje foram criados sem ter noção do que é a inflação. Naquele tempo todo mundo era criado com a noção da inflação. Então ninguém acreditava que o preço não fosse subir. Achava que o preço ia subir. E só o fato de achar que o preço vai subir predispõe a possibilidade de quem vai vender alguma coisa aumentar o preço. O outro aceita o aumento do preço, né? Então você tinha uma memória da inflação. As pessoas achavam que a moeda necessariamente ia perder valor. Não acreditavam na possibilidade de uma moeda que não perdesse valor cotidianamente. Bom, e como é que você resolve essa questão de que você tem uma descrença generalizada na capacidade do governo, não só de segurar o preço, mas de manter o valor da moeda? Nas experiências passadas, sempre que se fez tentativa de controlar a inflação, as coisas foram feitas nos gabinetes. Os técnicos tomavam as decisões e aí o presidente público, ou o ministro, sei lá quem, publicava no Diário Oficial: olha, hoje o valor, vou cotar 3 zeros a moeda e o aumento do salário não pode ser mais do que tanto por cento, eu vou congelar o preço não sei o quê, e você acordava de manhã e levava um susto. Tinha mudado tudo. Bom, e sobretudo por causa da experiência com o presidente Collor, que deixou a população muito traumatizada com a violência do que ele fez, era preciso, a meu ver, ter uma espécie de cumplicidade da população. Então eu tomei a decisão de que, ao invés de fazer um plano sem que a população soubesse, nós íamos explicar à população cada passo do plano, o que nós íamos fazer. E durante muitos meses, eu e outros, mas principalmente eu que era ministro da Fazenda, explicávamos ao país o que nós íamos fazer e quais seriam as consequências. Primeiro, explicar ao povo que a inflação é negativa, porque muita gente gostava da inflação. Primeiro porque você tem um dinheirinho na poupança, você tinha uma renda todo mês. Só que a renda era falsa. Você pensa que tem a renda, porque a inflação, você tinha 30, de 10% naquele mês, deu 33. Mais um pouco, 33,01. O que cresceu mesmo foi o 0,1 do rendimento. O resto é espuma. Quer dizer, é simplesmente correção monetária, como se chama. Está ajustando o preço. Mas quem tem o dinheiro no banco tem a sensação que todo mês está aumentando. Então, cadeira de poupança. Era difícil explicar: olha, você não está aumentando sua riqueza, você está simplesmente tendo a aparência de aumento, mas quando você vai ver de fato, na realidade, não houve aumento. Mas as pessoas custavam, muita gente, sobretudo os mais velhos, que eram aposentados, tinham uma poupança, como é que eles vão acreditar que realmente aquele aumento não é verdadeiro? Bom, então tinha que explicar o que era a inflação, o mal que causava aos trabalhadores. Eu chamei cada dirigente sindical, todos, CUT, Força Sindical, enfim, expliquei a todos eles o que ia acontecer e tal, se nós íamos segurar a inflação, que, portanto, provavelmente não haveria uma sensação de que as coisas não iam ser boas, mas iam ser, explicava por quê, não sei o quê. Bem, e que os salários, como é que nós vamos fazer com o salário? Essa é sempre a questão mais delicada. Quer dizer, uma questão delicada, como eu disse aqui, é segurar o gasto do governo. A segunda é o salário. Quando você tem um país com muita experiência e memória da inflação, as pessoas sabem também que elas pedem sempre aumento e fazem greve para ter o aumento. Quando você está numa conjuntura inflacionária, a greve é para inglês ver, quer dizer, o líder sindical pede 10, o patrão finge que não vai dar, mas oferece 8, acaba dando 9, e no mês seguinte, esse 9 desaparece. Esse aumento de 9 desaparece porque a inflação come o que deu de aumento. Então, é um jogo em que os sindicalistas fazem muita pressão, não sei o quê, os patrões fingem que estão contra, e, no fundo, transfere sempre quem paga menos são os mais pobres, por causa da inflação. Os que continuam não podendo se defender. Os trabalhadores, quando os mais organizados, podem ganhar alguma coisa, em geral perdem também. Quer dizer, pensam que estão ganhando, mas no fim, quando você vai ver no fim do ano, o salário real não cresceu. O salário mínimo, então, era um desastre, porque era comida toda hora. Bem, agora, convencer os líderes sindicais de que, olha, daqui para diante o salário vai ser fixo, não vai ter aumento toda hora, mas ele vai ter valor, é muito difícil. Até porque o líder sindical pede manobra política. Ele não tem uma moeda de troca, quer dizer, eu vou fazer a greve, eu sou herói, não sei o quê e tal. Era muito difícil. Eles sabiam o que ia acontecer, mas ficavam contra. Senão, aí a CUT disse: olha, inflação não é sonho, é pesadelo. Puseram cartazes na rua dizendo isso.
Logo depois tiveram que tirar, porque a população não é boba. Ela sentiu de imediato os efeitos positivos da estabilização da moeda. Mas na hora de ajustar o salário é muito complicado. Por quê? Vamos supor que você tem que o salário seja reajustado como era, a cada 3 meses, ou a cada 6 meses. Bom, se a cada 3 meses, se a inflação for de 20%, ela vai ter que ter um reajuste de pelo menos 60%, um pouco menos, que é acumulativo, né? Bom, em geral, quando você vai discutir o ajuste, não dá 60, dá 55. Mas quando o sujeito recebe, tem a impressão que ganhou. O salário mínimo, a certa altura, era de 1.900.000, não sei quanto mil cruzeiros novos. 1.900.000. Era uma loucura, aparentemente. Não valia nada. Bom, agora, quando você vai dizer, olha, eu vou parar a inflação. Então agora, o salário, primeiro eu vou ajustar o salário de uma outra maneira, todos os dias. Depois eu vou parar. Como é que é isso todos os dias? Como é que eu vou parar? Nós tivemos que inventar uma moeda para que a população entendesse que era possível ter um ponto de referência estável. Essa garrafa d'água custa, digamos, R$1. Naquela época era um cruzeiro novo, não me lembro como se chamava. Custa 1. E daqui a um mês vai custar 1. Bom, mas na verdade, pela tradição, esse mês é 1, mês que vem é 1,20, outro mês é 1,38, outro mês e por aí vai. Bom, então eu digo, vamos criar uma moeda dizendo, essa garrafa vai valer R$1. Uma moeda X, não é real. Podia ser $1. Tá? Nós inventamos, em vez de fazer uma moeda de verdade, uma moeda virtual, chamada unidade URV, de referência de valor. Tá? Quer dizer, é um nome complicado, difícil de dizer, URV, mas o povo brasileiro é muito rápido. Quando os meios de comunicação ajudam, ele aprende logo. Então, ele aprendeu que isso aqui vai valer um RV. Bom, agora, denominada na moeda local, em cruzeiro novo, suponhamos, ela vai continuar variando. Então, no mês seguinte era 1,20, no outro mês era 1,35, no outro era 1,40. Porém, nenhum URV era um só. Bom, isso podia ser num dólar. Por que nós não fizemos com o dólar? A Argentina fez com o dólar, esse truque. Porque depois, se você fizer com o dólar, você fica muito amarrado ao valor do dólar. E o valor do dólar quem controla são os americanos. Quer dizer, então você perde uma capacidade de usar o seu banco central para variar o câmbio. Quer dizer, a relação entre a moeda nacional e o dólar fica estável. Como era o URV, não estava amarrado ao dólar. Era amarrado a nada, ao URV, que era uma moeda virtual. Só que nós dissemos, os contratos de trabalho vão ser escritos em URV. Aí como é que faz? Você está habituado a ganhar cruzeiros novos subindo cada mês. Eu digo, não. Enquanto a URV existir, ela vai subir o contrato. Na moeda local vai subir todo dia. Mas em valor de URV ele é o mesmo. Se você ganha 100 URV, você vai continuar ganhando 100 URV. Quando você recebe na moeda que existe, você vai receber de acordo com a inflação. Bom, digamos, no terceiro mês, em vez de receber 100, você vai receber 200. Tá? Só que numa dada data, digo, vai deixar de valer esta moeda e vai valer a URV. E a URV vai mudar de nome e vai chamar real. Foi o que nós fizemos. E para que as pessoas entendessem que era outra moeda, nós trocamos fisicamente todas as moedas no mesmo dia. Moedas, notas, tudo deixou de valer no dia 1º de julho de 94. Deixou de valer e passou a valer o real. Bom, e você vai receber quanto de salário? Aí é o problema. Se você recebia 100, na verdade você não recebia 100 na moeda local da época, no Cruzeiro Novo. Você recebia 100 menos a inflação. A inflação, digamos que fosse de 20, você recebia 80. Então, para fixar quanto vai ser o seu salário na nova moeda, o URV que vai virar real, eu tinha duas maneiras. Ou eu fixo pela média do valor do seu salário durante 30 dias, ou eu fixo pelo momento mais alto, o 30º dia. Ora, os sindicatos queriam fixar no 30º dia. Se eu fixasse no 30º dia, eu dava um aumento de salário brutal. E se eu dou um aumento de salário brutal, eu faço aquilo que não pode fazer. Eu aumento a demanda, o consumo imediatamente. Isso arrebenta o cofre público e tem que soltar a moeda nova. Então aí foi uma luta imensa, porque é difícil você explicar, e os interesses são outros, que vai valer realmente não 80, mas 60, mas esse 60 é estável, e vai valer por um ano, porque não vai haver inflação. Ninguém acreditava.
Foi uma luta política para mostrar, mas depois, com o tempo, o povo foi vendo, né? Não tem inflação. Se não tem inflação, de fato, ganhar 60 é melhor. Esses 60 da nova moeda valem mais do que os 100 na velha. Né? Bom, então isso foi esse o truque que nós fizemos, que passamos de URV para real, e a inflação foi cedendo, mas ao lado disso está a questão de você diminuir os gastos públicos, organizar o orçamento, ter previsibilidade, não dar aumentos impensadamente. Alguns deram, não vou dar caso concreto, vou dar assim, Mato Grosso, até acabou no meu partido, mas fez uma bobagem. Alagoas, os governadores não acreditaram que fosse acabar a inflação. Então deram aumento de 20%, 30%. 20%, 30% de aumento de salário, quando você tem inflação, some no mês seguinte. Quando você não tem mais, você tem que aumentar o imposto. Você não pode aumentar o imposto, você aumenta a sua dívida, você se arrebenta. Alguns estados se arrebentaram porque não acreditaram de que realmente fosse acabar a inflação. E isso é uma luta permanente do governo central também. Bom, isso implicou também em você reorganizar as finanças do governo. Vocês pediram esse tema, é um tema complicado, é árido. Desculpe estar falando coisas abstratas, mas que não dá para explicar a inflação mais facilmente do que eu estou tentando fazer. Então, você tem que arrumar as finanças do governo, que eu disse aqui, que é necessário que haja um relativo equilíbrio nas contas públicas. Esse equilíbrio é relativo, não tem país do mundo que não tenha dívida. Por exemplo, na Europa, eles aceitam hoje que os governos de cada país que entra na União Europeia possa ter uma dívida equivalente a até 3% do PIB, do Produto Interno Bruto. Né? Mais do que isso, eles acham que é perigoso. Bom, os Estados Unidos tem 6 agora, e está dando o que está dando. Confusão imensa nos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos soltou o gasto enormemente por causa das guerras, etc, etc, e vai ter inflação. E agora a taxa de juros está alta e o povo vai pagar. Daqui a pouco vão aumentar o imposto. Bom, então, na verdade, você tem que segurar, dentro de certos limites, o gasto público. Não precisa ser uma coisa como era no passado, que não gasta nada, não pode ter dívida, não é bem assim, mas não pode deixar explodir. Tem que ter os que estão atuando no mercado, tem que olhar para o governo e dizer, o governo não é irresponsável, ele não está gastando muito mais do que pode pagar num certo período de tempo. Se eu acredito que o governo não é irresponsável, eu posso investir. Eu ponho uma fábrica, eu faço um serviço novo e tal, porque eu acredito que vai ser controlado, que a inflação não vai voltar, etc, etc. Então tem que ter muitos anos de uma disciplina fiscal, que é chato, porque as pessoas gostam mesmo de gastar, os governos também. É melhor você gastar, mesmo que você não possa, que você faz uma obra, fica endividado, a geração futura paga. Bom, nós tivemos que controlar isso. Tivemos que aprovar uma lei muito importante, que vale até hoje, chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, que não permite que os governos passem para o governo seguinte uma dívida muito grande, tem que ter limites, não pode fazer gastos que não tenham origem, não tenham recurso para pagar. Enfim, isso levou anos para poder ajeitar essa coisa toda. E como o governo estava muito endividado, ele precisava, e ele não tinha condições de continuar tocando as empresas que possuía. Aí entra o negócio da privatização. A privatização começou no governo Sarney, nos anos 80. Aí começou alguma privatização das empresas siderúrgicas. E continuou um pouco, não muito, no governo Collor. O governo Collor fez coisas muito precipitadas sempre. Então, algumas coisas bastante complexas. Por exemplo, o governo começou a privatizar, quer dizer, a passar patrimônio do Estado para o setor privado, aceitando como pagamento títulos da dívida pública, o principal dos quais se chama título da dívida agrária. O que é isso? É quando você vai fazer a reforma agrária, o governo tem que desapropriar o dono do imóvel. E ele não paga em dinheiro, o governo. O governo paga, digamos, 10% em dinheiro, nem isso às vezes. Ele emite um papel. Ele diz, eu pagarei a você durante 15 anos um juro de tanto por cento ao mês e eu vou pagar o principal, quer dizer, o dinheiro que eu estou tomando de você, que eu estou devendo a você, em 15 anos. Bom, você emite o papel. Aí a pessoa que recebe o papel, o proprietário da terra que vendeu, em geral o governo compra mais barato e não paga com o papel. Mas o proprietário da terra pega esse papel e vai para o que eles chamam para o mercado. Ou seja, ele vai para... Eu estou com o papel, eu fui desapropriado, recebi um papel do governo, eu vou para a Daniele e digo, olha, você quer esse papel? Ele aqui está escrito que o governo me deve 100. Eu te passo esse papel por 60. Tem um desconto. Né? Então ela topa esse desconto. Bem,
Então esses papéis vão perdendo seu valor. O governo Collor aceitou que a Daniele pagasse uma ação para comprar numa empresa do Estado pelo valor não dos 60, dos 100. Então houve um problema complicado aí, porque houve realmente muita gente que fez bons negócios porque se livrou de uma dívida de 15 anos para receber ações de uma empresa que eventualmente pode ser boa de forma mais imediata. Por exemplo, as casas que o governo tinha em Brasília foram vendidas assim, trocando por papel. Quando chegou o presidente Itamar Franco, ele mudou a lei. Essa lei vem de antes, eu não me lembro exatamente a data, é 90, 91, a lei que define a privatização. A lei diz o seguinte: em certas áreas o governo tem tais empresas que devem ser vendidas. É uma lei do Congresso. É uma lei que tem que ser obedecida. Bom, o presidente Itamar mudou o modo de vender. Então, quando ele começou a vender, e depois quando nós vendemos, já não era como eu disse aqui, era com dinheiro, tinha que pagar em dinheiro. Agora, por que vender? Por que o governo vendeu? Vendeu porque algumas empresas davam dívidas crescentes. Por exemplo, a Cosipa, que é uma empresa aqui de São Paulo, né, que hoje rende. Ela aumentava a dívida enormemente do governo cada mês. A rede ferroviária federal dos trens era uma dívida enorme. O governo não tinha capacidade de fazer com que as empresas rendessem. Então, cada mês, cada ano, cada não sei quanto tempo, você botava mais dinheiro. Eu vou dar um exemplo que é mais gritante ainda. Embraer. A Embraer foi feita pelo Ministério da Aeronáutica. Foi o pessoal, os engenheiros do ITA, do Centro Técnico de Aeronáutica, que fizeram os projetos e tal e coisa. Só que a Embraer faliu várias vezes. Eu era senador nos anos 80, juntamente com, acho que Eduardo Suplicy, o Mário Covas, não me lembro, o Severo Gomes, e nós fizemos um carnaval, porque nós somos de São Paulo, que quisemos que o governo desse 500 milhões de dólares à Embraer. Foi dado. Não adiantou nada. A Embraer, de novo, entrou em insolvência. Ela não conseguia se sustentar. E quem paga? Quando o governo dá 500 milhões de dólares, quer dizer, o povo dá. Você toca imposto para poder pagar os 500 milhões de dólares. O governo não fabrica dinheiro. Toma, via imposto. O governo não produz dinheiro, produz imposto. Então, chegou o momento de, bom, por que nós vamos tomar imposto para ter empresas que não rendem? Bom, então a Embraer foi privatizada, no governo ainda do presidente Itamar Franco. Eu era ministro da Fazenda. O ministro da Aeronáutica conversou lá, que não tem mais jeito, quer dizer, ela não vai para frente, só tem um jeito, se quiser, ou fecha ou privatiza, mas não inteiramente, quer dizer, tem o que se chama Golden Share, cláusula de ouro. Quer dizer, o governo tem um representante, até hoje, no Conselho da Embraer, que certas decisões precisa do governo dizer que sim. Por exemplo, eles não podem vender para estrangeiros mais do que 20%, digamos, das ações. Enfim, não pode, negócio de coisas militares, tem que passar por não sei o quê. Tem certas restrições, mas foi privatizado. Então, as razões fundamentais da privatização têm a ver, primeiro, que o Estado, o governo, precisava estar em condições melhores, equilibrado, não podia ter tanta dívida, e as empresas estavam se endividando muito. Segundo, de que, como as empresas eram públicas, pega, por exemplo, a Vale do Rio Doce, uma empresa pública, naquela época. Bom, elas não tinham capacidade de comprar sem licitação. Tudo tinha que ser licitado, passa por auditoria, Tribunal de Contas, elas não tinham agilidade para competir com as outras empresas, no nível mundial mesmo, que tinham mais agilidade. Então ela não avançava. A Embraer, a Vale do Rio Doce, por exemplo, pagava de dividendos ao governo quase nada. A única que pagava um pouco era a Petrobras. Na verdade, o governo não retirava nada. Hoje, a Vale do Rio Doce paga de impostos mais do que o valor que ela tinha naquela época. Bom, outra área, telefonia. As empresas telefônicas brasileiras deram um grande salto nos anos 70. Foi criada uma empresa chamada Telebrás. Era regime militar, governos autoritários, mas competentes, quer dizer, no sentido técnico. Então, essa Telebrás conseguiu criar um sistema de telefonia. Só que, como o governo deixou de ter dinheiro para investir mais, para você receber um telefone, tinha que pagar muito. Pagar 3 mil, você declarava no imposto de renda. Eu tenho 2 aparelhos, 3 mil dólares cada um. E não tinha serviço. Quer dizer, você para falar no telefone, tinha às vezes nas empresas grandes, tinha um boy só para ficar ouvindo o telefone. Você tira do gancho e fica ouvindo. Tá, deu linha, então passa, porque não tinha linha. Né? Bom, era muito precário tudo.
E o mundo já estava na internet, entrando dando um salto, e nós aqui andando como de carroça. Então, o que fazer? O governo, ou você cria condições de investimento, ou você fica para trás. Bom, então nós privatizamos as empresas telefônicas. No caso, sem golden share, sem cláusula de ouro. Elas foram vendidas no conjunto o governo só tinha 20% naquela época. O resto, no passado, tinha sido privatizado, mas o controle era do governo. Nós privatizamos o controle e recebemos 28 bilhões de dólares. Quer dizer, como era 20%, isso significa que as empresas valiam mais ou menos 120 bilhões de dólares, mas o governo só tinha uma parte. Vendeu. Hoje, elas valem menos do que valiam na época, por outras razões da coisa internacional. Mas elas investiram por ano 15 bilhões de reais até hoje. Elas investiram mais ou menos, começaram a privatizar em 98. 145, na verdade, foram 145 bilhões de reais, o que deve corresponder mais ou menos a 100 bilhões, 90 bilhões de dólares, todo ano. Então você hoje tem a internet, você tem acesso a mil coisas. E hoje, nós tínhamos naquela época, digamos, 4, 5 milhões de telefones celular, menos que isso. Hoje tem 130, 140 milhões de telefones. Então as razões da privatização eram várias, né? Agora, eu pessoalmente não acho que se deva privatizar tudo. Eu fui contrário à privatização, por exemplo, dos bancos. Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES nem se fale. Por quê? Porque o capital financeiro é muito importante. E, sobretudo, o Banco do Brasil, naquela época, era o grande financiador da agricultura. Hoje não é tanto. Mas é um instrumento importante para as políticas públicas. A Petrobras. Com a Petrobras nós fizemos uma outra coisa. A Petrobras, o monopólio do petróleo era da Petrobras. Bom, nós mudamos isso. O monopólio hoje é da União, é do Estado brasileiro, que faz concessões. A Petrobras tem concessões, com outras também. Faz uma competição e vê quem paga mais, quem tem melhores condições técnicas, ou a Petrobras isoladamente, ou outra empresa isoladamente, ou as duas em conjunto, ou três, ou sei lá o quê. Você concede certas áreas. E o governo ganha os royalties do que se extrai. Mas a Petrobras, que passou a ser uma das empresas, ela tem 50% mais um, pelo menos, na mão do governo. Quer dizer, ela é uma empresa pública, funciona, entretanto, como uma empresa. Você não tem que fazer os mesmos trâmites que eu mencionei, daquelas empresas que tinham que fazer licitação para tudo, submetidas a regras. E a ideia também é de diminuir a influência política dos partidos. Na Petrobras se conseguiu mais ou menos, na Telefônica completamente. Quando eu era presidente, o presidente tinha que autorizar a nomeação de 125 diretores de empresa. E era uma briga total entre os partidos. Não entendo por que a empresa, em tese, não dá voto, mas dá dinheiro, né? E era uma penetração política muito grande. Agora parou, né, nesse setor. Na Petrobras diminuiu bastante também, ainda tem, mas diminuiu bastante a penetração política. E a Petrobras hoje, o governo não sabia qual era o custo de extração do petróleo. Agora a Petrobras tem que competir com outras empresas, tem a Agência Nacional do Petróleo, que força a Petrobras a explicar melhor quais são os seus custos, etc, etc. Agora, além disso, privatização não é uma solução generalizável, ela requer também que o governo crie o que se chama as agências reguladoras. No caso do petróleo, chama-se a ANP, Agência Nacional do Petróleo. No caso das telefones, chama-se a Anatel. Para quê? Porque você não pode entregar aos cuidados do mercado o que é de consumo popular. Você tem que regular, tem que ver se as empresas estão efetivamente cumprindo os objetivos. Por exemplo, no caso da telefonia, nós impusemos uma regra de universalização. Quer dizer, as telefônicas têm que botar de graça, eu não me lembro exatamente, um telefone a cada 500 metros, telefone público. Isso hoje não é tão importante porque tem um celular, né? Tem que estender para as zonas pobres do Brasil. E isso, quem controla isso? É a agência regulatória, a Anatel, deve fazer isso. No caso do petróleo, a mesma coisa. A Agência Nacional do Petróleo tem que prestar atenção para ver se as concessões estão realmente seguindo a regra, se está havendo clareza no pagamento, enfim, essas coisas. Então, a privatização não significa a ausência do Estado, significa que o Estado assume outras maneiras de controlar e que o Estado, ao invés dele se arrogar ele próprio em produtor direto,
ele, em certos casos, deixa que haja produtores diretos e a chave de ouro não é ser privatizado, é ter concorrência. O ruim não é ser estatal ou ser privado. Se for monopólio, dá no mesmo, até pior o privado. Né? Tem que ter concorrência. Por isso tem que ter as agências reguladoras e tem que ter uma outra que chama-se CAD, que é uma comissão que controla a existência de concorrência. Você não pode vender uma empresa para outra se o CAD não aprovar, para forçar que haja concorrência, porque é a concorrência que permite aumentar a eficiência e permite baixar os preços. Enfim, isso fez parte do processo geral de estabilização da moeda. Quer dizer, você criou condições do governo poder hoje usufruir benefícios, porque a Petrobras rende muito, agora tem uma discussão que vai fazer com o pré-sal. Tem que discutir mesmo, o que vai fazer? Se é mais fácil o petróleo, como é que vai fazer? Não é fácil resolver essa questão. Mas certamente o governo passa a receber muito mais dinheiro. Só uma das telefônicas pagou ano passado ao governo 9 bilhões de reais de impostos. Bom, a companhia Vale do Rio Doce paga mais imposto do que ela, num ano, do que ela rendeu em toda a vida antes, quando ela estava na mão do governo. Então não é que o povo, em tese é do povo, né? Mas quando você tem uma burocracia que toma conta da empresa e partidos que tomam conta, é do povo mais ou menos. O melhor é que você tenha uma regra mais clara e que haja concorrência, que elas sejam obrigadas a pagar os impostos e que o governo utilize esses impostos da maneira mais adequada possível. Bem, então, em linhas gerais, isso entrou no processo de estabilização, foi necessário para que você tenha uma concorrência, para que você tenha mais dinamismo, para que você tenha opção de coisas que permitem, por sua vez, o governo recolher mais impostos, permite que o governo comece, como está pagando, a dívida pública e a dívida externa, para que ela comece a diminuir, para que o país possa dar um salto adiante. Concluindo, sem estabilização da moeda, não há país que possa crescer saudavelmente no mundo, sobretudo no mundo que se globalizou. Você tem competição para todos os lados. Né? E sem que você tenha governos que sejam responsáveis, ou seja, que não gastem mais do que podem, não é do que arrecada. Pode gastar mais do que arrecada, fazer algum endividamento, mas desde que possa, e não gastar mais do que pode, também não. Sem que o governo entenda que no mundo moderno o que conta é o público, não é se é estatal ou se é privado, mas qual é o interesse do público, que pode ser servido tanto pelo governo, pelo Estado, como pelo privado, desde que haja regras, tampouco se tem uma sociedade mais dinâmica. Então, isso que nós tentamos fazer no Brasil e continua. O governo Lula, que vocês pediram alguma coisa, não mudou nada nessa matéria. Né? Inclusive, agora fez concessões de rodovias, fez agora concessão de energia elétrica lá no Rio Madeira, né? Enfim, claro que na energia atômica, não, isso não pode, porque aí Itaipu também não pode. Já digo, a privatização não é uma regra geral, mas não houve mudança significativa nesse conjunto de modificações que, no fundo, os pilares do que funciona hoje, eu não vou falar do outro que é complicado, é a estabilidade da moeda, é você ter o câmbio com mais ou menos com metas de inflação, com a taxa de juros, o câmbio flutuante e a lei de responsabilidade fiscal. Esses pilares continuam aí e, por enquanto, as coisas parecem que não estão indo para trás. Era isso.